Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos ao evento internacional Leilão de Transmissão de 2020, realizado pela Apex Brasil e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, em parceria com os Ministérios de Minas e Energia e da Economia. Sou Roberto Escoto, gerente de investimentos da Apex Brasil, e serei o apresentador deste evento. Este é o primeiro evento realizado conjuntamente pela Apex Brasil e pela ANEEL. O objetivo do evento de hoje é destacar os pontos fortes e as tendências do setor elétrico brasileiro, e em especial do segmento de transmissão, além de detalhar as oportunidades de investimentos privados no setor elétrico do país. A transmissão será em português, com tradução simultânea para inglês e mandarim. Se você tiver perguntas, por favor, envie-as para o e-mail ibi@apexbrasil.com.br. No evento de hoje, teremos a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, o presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia, o diretor de Planejamento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Tiago Prado, o secretário de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Romário Batista, e o gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Patros. Para iniciar com as boas-vindas, gostaria de convidar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Muito obrigado pela palavra. Senhoras e senhores, muito bom dia. Inicialmente, quero dar as boas-vindas a todos neste evento, de essencial importância para verificarmos, conhecermos e compreendermos as oportunidades de negócios e investimentos que o Leilão de Transmissão 2020 nos propiciará. Este evento, que conta com apoio do Ministério de Minas e Energia, apresentará os aspectos técnicos e as características de negócios para o leilão, marcado para 17 de dezembro. Todos aqui terão a oportunidade de escutar dos agentes do governo federal um panorama da evolução e das perspectivas de crescimento do setor elétrico brasileiro. Senhoras e senhores, temos um país continental e produzimos nossa energia elétrica por diversas fontes, sendo a maior parte, 83%, de fontes limpas e renováveis. Conseguimos explorar a nossa abundância de fontes em cada uma das regiões. A otimização dos recursos energéticos em todo o território nacional para garantir segurança energética com menores custos só é possível por causa de nosso robusto sistema de transmissão. Temos hoje cerca de 160 mil quilômetros de linhas de transmissão no Sistema Interligado Nacional, um sistema que cresce a cada ano. Assim, considerando essas perspectivas e com vistas a orientar os futuros investimentos no setor, temos um plano decenal de energia, atualizado anualmente, que será publicado em dezembro. Em seu horizonte de 10 anos, o plano mostra que a malha de linhas de transmissão contará com um crescimento aproximado de 30%, enquanto a capacidade de transformação deverá crescer 40%, o que representa, em conjunto,
investimentos da ordem de 100 bilhões de reais em 10 anos, por meio de leilões planejados. Os leilões de transmissão de energia elétrica, realizados há 20 anos, com grande sucesso, possuem hoje uma governança consolidada, fruto de aprimoramentos realizados ao longo dos anos, que contam com participação de diversos órgãos, como o Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Tribunal de Contas da União, a Empresa de Pesquisa Energética, entre outros. Em sintonia com os instrumentos de planejamento, destaco a ênfase que estamos dando ao aspecto de previsibilidade, tão caro ao planejador, ao regulador e, naturalmente, ao investidor. Recentemente, em 7 de julho de 2020, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 279, foram definidas as datas dos leilões de transmissão de energia para os anos de 2020 até 2022. Esta decisão permitirá que o setor elétrico, os investidores e os fornecedores de bens e serviços se planejem com a antecedência necessária para a participação. É neste contexto que se enquadra o leilão de transmissão de 2020, que negociará 11 lotes, distribuídos em 9 estados da federação, com a contratação de 1.958 quilômetros de novas linhas de transmissão e 6.420 megavolt-amperes em capacidade de transformação, o que propiciará investimentos estimados de 7,4 bilhões de reais e geração de mais de 15.400 empregos diretos. Nessa atmosfera de entusiasmo e otimismo, e de um leilão certamente marcado por competitividade e interesse dos agentes, com benefícios aos consumidores e provendo maior confiabilidade ao sistema, finalizo minhas palavras, cumprimentando o presidente da Apex Brasil, Almirante Sérgio Segovia, o secretário de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração, do Programa de Parceria de Investimentos, PPI, do Ministério da Economia, Romário Batista, e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, a quem parabenizo pela promoção deste evento, que reforça o ambiente de estímulo, previsibilidade e transparência que o governo federal, em sintonia com seus diversos agentes, busca para o setor de infraestrutura brasileiro. Que tenhamos uma manhã produtiva e coroada de êxito. Muito obrigado. Senhor ministro Bento Albuquerque, muito obrigado por sua participação. Agora teremos as palavras do diretor-geral da ANEEL, André Pepitone. Obrigado. Bom dia a todos que se encontram na América. Boa tarde para aqueles que estão na Europa. Boa noite para aqueles que estão na Ásia. Saúdo o nosso ministro de Estado de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Cumprimento o presidente da Apex, Sérgio Segovia. E saúdo os painelistas que teremos no dia de hoje. O Tiago Prado, diretor de planejamento do Ministério de Minas e Energia. O André Patrus, secretário executivo de leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica. O Roberto Escoto, gerente de investimento da Apex Brasil. E o Romário Batista, do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Agradeço imensamente a participação desta audiência ampliada, investidores e analistas estrangeiros, operadores de energia, agentes de promoção comercial do Brasil no exterior, as nossas embaixadas e os escritórios de representação internacional da Apex de todos os continentes, pela demonstração inequívoca de interesse e participação neste evento.
Senhores, temos mais de 500 inscritos, dos quais mais de 100 CEOs e diretores do setor privado, representante de mais de 20 países acompanhando o nosso fórum. E faço um especial agradecimento ao ministro de Estado, Bento Albuquerque, pelas ricas palavras de abertura e primordial trabalho em prol do setor elétrico brasileiro. Cumprimento também a Almirante Segovia, a Apex, que realiza hoje, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, este evento de lançamento internacional do nosso próximo leilão de transmissão. Meus amigos e minhas amigas, em contexto de desafios que afetam a economia global, sem distinção, já se projeta no Brasil um potencial de expansão econômica e incremento de consumo, que nos demanda geração de energia, em sua maioria renovável, que é uma característica do nosso país, e também o transporte dessa energia para os locais de consumo. Nesse contexto, como disse o nosso ministro Almirante Bento, o leilão de linha de transmissão de 17 de dezembro, cuja relatoria na ANEEL está na responsabilidade de nosso diretor Efraim Cruz, tem previsão de 7,4 bilhões de reais em investimento, o que dá praticamente 1,4 bilhão de dólar, e tem o potencial de gerar mais de 15.400 empregos diretos para o nosso país. Vai negociar 11 lotes e contratar 1.958 quilômetros de linha de transmissão e 6.420 MVA em capacidade de transformação. O leilão de transmissão 2020 é a contribuição do setor elétrico brasileiro para a agenda de retomada econômica do Brasil, no contexto de superação da pandemia. O leilão de transmissão, realizado pela ANEEL desde 1999, já proporcionou investimentos de 230 bilhões de reais ao país, o que dá aproximadamente 43 bilhões de dólares ao longo desses últimos 20 anos. Somados, os leilões de geração e de transmissão de energia a serem realizados até o final de 2022 pelo governo federal devem promover investimentos de 88 bilhões de reais, o que equivale a aproximadamente 16,6 bilhões de dólares. Essa estimativa considera os leilões planejados e as previsões do Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 do nosso PDE. Esse montante de investimento deverá gerar 626 mil empregos no país. E se voltarmos o olhar específico para o setor de transmissão, os leilões de novas concessões de linha em alta tensão deverão gerar investimentos de 28 bilhões de reais, aproximadamente 5,3 bilhões de dólares, até o final do ano de 2022. A estimativa considera a realização do leilão já marcado para o dia 17 de dezembro deste ano, além dos 2 certames que irão ocorrer em 21 e dos outros 2 que irão ocorrer no ano de 2022. Além disso, num período de crise excepcional gerada pela pandemia do novo coronavírus, o setor elétrico protagonizou a ação de governança inédita no mundo, em socorro imediato ao setor elétrico nacional, com método e processos orientados. A inédita operação financeira de mercado, denominada Conta Covid, veio como resposta imediata e madura de alívio econômico financeiro de emergência aos agentes do setor e aos consumidores também. Cito aqui o esforço concentrado empreendido juntamente com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, enquanto coordenador de pool de bancos privados. Como resultado da maturidade do setor elétrico brasileiro, colocou-se em operação em tempo recorde esta operação financeira
centrada na preservação da liquidez do investidor e na preservação dos interesses dos consumidores e da saúde do setor elétrico como um todo, em benefício da sociedade brasileira. A conta Covid é também resultado do extraordinário e abnegado esforço coletivo da ANEEL, que contribui para a garantia da sustentabilidade de toda a cadeia do setor elétrico brasileiro. E, além de participar de ações inovadoras de governança interna no Brasil, a ANEEL também é líder na América Latina no engajamento a iniciativas de governanças internacionais. A ANEEL desempenha, na atualidade, a presidência simultânea de duas das principais associações internacionais de reguladores de energia do mundo em desenvolvimento. A ANEEL atualmente tem a presidência da Associação Ibero-Americana de Reguladores de Energia, a ARIAI, que engloba 27 entidades reguladoras de 20 países da América Latina, incluindo também Portugal e Espanha. E a ANEEL também assume a presidência da Associação Internacional de Reguladores de Energia de Língua Oficial Portuguesa, a RELOP, que congrega 12 agências reguladoras de 6 países, sobretudo do continente africano. A agência também se submete hoje, meus amigos e minhas amigas, ao inovador processo do Peer Review da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é o fórum de países descrito como comprometidos com a democracia e economia de mercado próspera, transparente e aberta aos investimentos. A OCDE tem avaliado em profundidade os padrões regulatórios e de governança da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a perspectiva das melhores práticas internacionais da regulação e sob o olhar atento de experts do Canadá, da Suécia e da Alemanha. Nesse sentido, estamos no Brasil vigilantes aos princípios internacionalmente consagrados, que orientam os sinais claros ao investidor para a expansão sustentável do setor privado no campo energético, que são a transparência, previsibilidade, respeito aos contratos e maturidade regulatória. Como resultado dessa performance, a ANEEL foi recentemente reconhecida por duas das principais agências de análise de risco mundiais, a Standard & Poor's e a Moody's, pelo seu papel central em promover ambiente regulatório seguro e estável aos investimentos no setor elétrico brasileiro. Por essa razão, acreditamos que ofertar boas condições de investimentos vão muito além de oferecer lotes atrativos a preços competitivos. Tenho a convicção que temos aqui o desafio de conquistar e nutrir, em definitivo, a confiança do investidor. Entendo, nesse sentido, que a maturidade regulatória da ANEEL desempenha papel-chave nessa constante e segura construção. Assim, renovo as expectativas ampliadas de prósperos investimentos no setor elétrico brasileiro e formulo votos de pleno êxito a este evento. Contem com o entusiasmo e a colaboração da Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao diretor-geral da ANEEL, André Pepitone. Para finalizar esta abertura, teremos agora as palavras do presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande satisfação que participo da sessão de abertura deste evento, ao lado do ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, e do diretor-geral da ANEEL, senhor André Pepitone, e também saúdo a todos os presentes em nome da Apex Brasil, e, em especial, os investidores estrangeiros que nos prestigiam neste momento. Tenho a certeza do sucesso deste webinar, assim como a confiança de que o Brasil receberá uma grande parcela de investimentos neste setor tão importante para o nosso país. Líder na América Latina,
o Brasil está entre os 10 maiores produtores e consumidores de energia elétrica do mundo. Nossa matriz elétrica, como já falou tanto o almirante Bento quanto o diretor Pepitone, é das mais limpas do globo, com a maior fatia sendo originária de fontes limpas e renováveis, outro grande motivo de orgulho. Como os senhores bem sabem, o Brasil acaba de entrar em uma nova era de expansão de investimentos em transmissão de energia. As apostas são altas e o tema é urgente para o país, tornando este segmento rico em oportunidades estratégicas. A economia brasileira já demonstra claros sinais de retomada, mesmo que sofrendo ainda com os desafios trazidos pela pandemia. Economistas afirmam que o investimento é o motor do crescimento para economias emergentes como o Brasil. Também acreditamos que a recuperação não virá de uma nova onda de estímulos ao consumo, mas sim de investimentos, muito provavelmente em infraestrutura, setor que apoia todas as demais atividades produtivas e contribui para o aumento da competitividade da economia como um todo. O setor de energia elétrica foi um dos primeiros a retomar os investimentos, tendo o segmento de transmissão como prioridade. No entanto, esses investimentos devem ser da ordem de alguns bilhões de dólares nos próximos anos, para atender às 3 principais necessidades sistêmicas, que são conectar centros de consumo à energia produzida por ativos de nova geração, localizados em regiões cada vez mais distantes, integração total da rede nacional, o que reduzirá o perfil de risco da fonte de alimentação, aumentará a segurança do sistema interligado nacional e reduzirá o custo sistêmico geral, e atualizações e renovações recorrentes de ativos antigos. Tudo isso em um país que é o destino seguro e confiável do capital estrangeiro. Como todos já sabem, o Brasil é hoje um dos principais destinos de investimento estrangeiro direto no mundo. Só no ano de 2019, segundo relatórios da United Nations Conference on Trade and Development, o Brasil atraiu 72 bilhões de dólares americanos, quase metade do total de toda a América Latina, fazendo com que o nosso país fosse o 6º maior destino de investimento estrangeiro direto em termos globais. No Brasil, o setor de energia elétrica foi o 2º a atrair mais investimentos estrangeiros diretos em 2019, com investimentos de cerca de 4,6 bilhões de dólares americanos. Antes de finalizar minha participação, gostaria de enfatizar que a Apex Brasil está de portas abertas para auxiliá-lo em todo o processo decisório para investimento no Brasil. Possuímos sólida experiência, pois estamos há mais de 20 anos promovendo as exportações brasileiras no exterior e atraindo capital estrangeiro ao país. A agência publica mensalmente um relatório, Regulatory Report, com as principais mudanças e atualizações sobre a legislação e regulamentação brasileira, dos principais setores econômicos de interesse para a atração de investimentos estrangeiros, como infraestrutura, energia renovável e agronegócio. Convido-os a acessar esse importante trabalho pelo link que será apresentado no chat. Destaco que, mesmo neste momento de emergência internacional, a agência foi responsável diretamente pela atração de mais de 4 bilhões de dólares americanos em investimentos anunciados no Brasil no corrente ano. Nossa equipe de investimentos está disponível para apoiar sua entrada no mercado nacional. Tenho plena consciência de que, para obter sucesso, os investidores necessitam de um entendimento profundo sobre várias perspectivas das condições de mercado. Sobre estes e outros assuntos, eu e a minha equipe estamos à disposição. Concluo agradecendo novamente a presença de todos e a confiança depositada na Apex Brasil e no nosso país. Muito obrigado e tenham um excelente dia de trabalho. Muito obrigado ao presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia. Antes de iniciar nosso painel, nós teremos agora a apresentação de um curto vídeo sobre o leilão de transmissão 2020. Ontem esse vídeo travou um monte de vídeo. Ontem, todo... Não, vai começar agora. Calma. Brazil, the 5th largest country in the world and the 5th largest population,
with more than 200 million inhabitants. Everyday Brazilian people use electricity in their homes, at work, for transportation, healthcare, communications, and other essential daily activities. This electricity is efficiently distributed by a network with over 148,000 kilometers of transmission lines that will now be expanded. On December 17, 2020, the Brazilian Electricity Regulatory Agency will hold the Transmission Auction 1 of 2020 for the construction of almost 2,000 kilometers of new transmission lines and 6,500 megavolt ampere in transformation capacity. An investment of 7.4 billion reais is expected, creating more than 15,000 direct jobs. The transmission auction will attract investments and jobs to Brazil, showing our growth capabilities. It brings reliability for the sector and for the consumer market. With so much energy, the country improves the quality of life of its people, and we make history with our flag's motto, Order and Progress. First Transmission Auction 2020. Coming soon. Como podemos ver, este será de fato um leilão bastante promissor para os investidores. Mais uma vez, eu gostaria de avisar que as pessoas que tiverem perguntas para serem enviadas aos palestrantes podem enviá-las ao e-mail ibi@apexbrasil.com.br. E para iniciar nosso painel, que abordará as perspectivas do setor elétrico brasileiro e o leilão de transmissão 2020, tenho o prazer de convidar o senhor Tiago Prado. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui. Estão todos visualizando a apresentação? Pois não, Tiago? Ok. Bom dia. A ideia nossa agora é fazer uma apresentação sobre o nosso plano de 10 anos, né, que é o plano decenal. O plano decenal, ele é um plano que ele é feito todo ano com um olhar de 10 anos e ele se insere num recorte maior, que é o nosso Plano Nacional de Energia, que atualmente está em desenvolvimento e foi para consulta pública, que é o Plano Nacional de Energia 2050. Esse plano ele serve praticamente de um cardápio com vários caminhos para os formuladores de políticas públicas ao longo dos anos. E aí nós entramos num plano mais executivo, que é o plano decenal, e ele consegue, então, nos sinalizar de forma mais clara como que a gente vislumbra a implementação da matriz e a expansão do setor de energia como um todo. Vamos falar agora especificamente do setor de eletricidade, qual que é o nosso contexto atual. Em termos gerais, o Brasil ainda tem uma demanda per capita pequena comparada com muitos países no mundo, então existe um espaço grande para aumentar esse consumo de energia, o consumo de energia interna do país. Na América Latina, nós somos aí a maior economia, a sexta maior população do planeta e a oitava maior economia também do mundo. Uma população de 212 milhões, unidades consumidoras por volta de 86 milhões, uma capacidade instalada de geração de 173,5 gigawatts, com uma produção de eletricidade de 553 mil gigawatts.
e uma rede de transmissão implantada de 158,9 mil quilômetros. Um aspecto importante para mencionar é a renovabilidade da nossa matriz. Hoje nós temos 83% da matriz renovável, né? Tendo aí uma das matrizes de energia elétrica mais limpas do mundo, né? Enquanto muito se fala de transição energética, nossa transição já começou há muito tempo e hoje a gente tem um resultado, considero fantástico, em relação a outras matrizes aí mundo afora. Para o setor de transmissão, é importante mencionar que hoje nós temos 246 concessões, concentradas aí em 157 controladores e quase 1.000 usuários desse sistema de transmissão. No Brasil, os sistemas de transmissão, eles são classificados em linhas com tensão igual ou superior a 230 kV, e o maior nível de tensão que nós temos hoje no país em operação é 800 kV. Temos em estudo alguns projetos, avaliando também linhas de corrente alternada e corrente contínua de 1.000 kV, né, que é praticamente a fronteira tecnológica em transmissão de ultra alta tensão no mundo. E como é que essa expansão ela se enquadra aí nesse horizonte de 10 anos, né? Observando aí o nosso plano decenal de 2029, que é o plano que atualmente está aprovado, como foi mencionado pelo nosso ministro. O plano 2030 está em desenvolvimento, vários cadernos foram já publicados, intermediários, mas a ideia é que esse plano entre em consulta pública nesse último trimestre desse ano e que ele ocorra a publicação aí já no final do ano, do plano decenal 2030. Aqui é um overview da nossa matriz em 2019 e a projeção 2029, da geração de 2029. O que é importante destacar é o aumento da participação da solar fotovoltaica, o aumento da participação também das fontes eólicas e também do gás natural, de acordo com a nossa política do novo mercado de gás, e considerando que o gás natural é o recurso que deve firmar, né, a variabilidade de produção de energia solar, fotovoltaica e, eventualmente, hidrelétrica. Então, como que é a evolução da capacidade instalada e desses investimentos? No horizonte decenal, majoritariamente, esses investimentos, como eu já havia destacado, devem ocorrer no setor de eólica, fotovoltaica e gás natural, né? E aí eles somam investimentos da ordem de 303 bilhões de reais. A matriz projetada para 2029 mantém aí uma renovabilidade de 80%. No setor de transmissão de energia, a evolução da capacidade instalada, ela deve chegar a 203 mil quilômetros de linha e mais de 557 mil MVA de transformação. Isso implica investimentos em linhas de transmissão da ordem de 73 bilhões de reais e investimentos em subestações de 30 bilhões de reais. Então, no horizonte decenal, a nossa estimativa é que os investimentos totais sejam da ordem de 104 bilhões de reais. Bom, aqui é só uma ideia de como essas linhas estão distribuídas espacialmente. Nos últimos leilões, esses últimos leilões e nesse próximo, inclusive, temos um enfoque maior em regiões metropolitanas, empreendimentos com características específicas de linhas subterrâneas e construção em áreas densamente povoadas e ocupadas. E para os próximos certames, pretendemos aí apresentar lotes que aumentem a capacidade de intercâmbio e possibilitem também a expansão de fontes renováveis, mais aqui na região centro-oeste e na região sul, né, do país. Dentro do nosso plano decenal,
as taxas de crescimento dos números de consumidores até 2030 de 1,6 por ano, da demanda por energia de 2,5 por ano, e até 2024, e entre 2024, 2025 e 2030, uma taxa de crescimento da ordem de 3,3 por ano, né? Esse, naturalmente, é o recorte do ano 29, que é do ano passado, então foi vamos dizer assim, pandemia. As análises considerando o Covid, os efeitos da Covid-19, já estão adaptados aqui para o PDE 2030, e parte desses cadernos, como eu havia comentado, já estão disponíveis aí no site do próprio Ministério. Passado esse overview do panorama do nosso plano decenal, né, do atual plano, inclusive do plano vindouro, a ideia agora é falar um pouco dos leilões, né? Em 2019, nós tivemos 2 leilões de energia, o A4 e o A6, contratamos aí por volta de 1.200 megawatts médios, mais de 100 projetos, investimentos aí da ordem de 13 bilhões de reais, alcançando aí aproximadamente 90 mil empregos, né, estimados. E também em 2019 nós tivemos uma única licitação, entre basicamente 2.500 quilômetros de linha, 7.800 MVA de capacidade, 12 lotes, 4 bilhões de investimento e 9 mil empregos estimados. Um grande avanço na administração do ministro Bento foi a gente poder colocar um cronograma de licitações de 3 anos, e isso dá maior previsibilidade e dá a sinalização das oportunidades de investimento no país. O cronograma previsto em 2019 para 2020 tinham 2 leilões, o leilão de junho de 2020 estava totalmente formatado, mas em função da pandemia, a gente decidiu revisitar as obras que foram ofertadas nesse leilão e aglutiná-los com as outras obras que já estariam previstas para o leilão de dezembro, e com isso a gente formatou um único leilão esse ano, né? O leilão desse ano, parte dos escopos do que estava previsto foi retirado em função da revisão de mercado, então essas são as obras estritamente necessárias para a expansão do setor de transmissão, já considerando os efeitos da Covid, né, sobre o mercado de energia. Então, com isso, nós temos um estoque de projetos para os anos de 2021 e 2022, da ordem de 4 bilhões de reais, que nós estamos fazendo a reavaliação contínua para avaliar se esses empreendimentos participam dos leilões, um dos leilões de 2021 ou de 2022, tá? Para o ano de 21, nós já temos 2 leilões previstos, né, em junho e dezembro, o qual também já me orgulho em indicar que o escopo das obras do leilão de junho de 21 já foram definidos agora em setembro, e nós estamos com trabalhos em andamentos para discutir aqui a composição dos lotes do leilão de dezembro de 2021. Especificamente para esse leilão desse ano, de 2020, nós temos aí uma oferta de 11 lotes, com investimentos estimados aí de 7,4 bilhões, estimamos empregos da ordem de 15 mil empregos, com a sessão pública em 17 de dezembro, com contratos aí de 30 anos, né? Quem pode participar, enfim, empresas nacionais, FIPs, empresas estrangeiras, em consórcio ou em atuação de forma isolada, e com a possibilidade de formarem SPE também para participação. Então, esse é o único leilão que nós temos previsto relacionado à expansão do setor elétrico. O outro leilão previsto é um leilão de energia existente. Então, é um leilão que temos aí muita expectativa com relação ao seu resultado e à competição. Em 2021, nós temos um leilão que já tem um recorte
de 2.600 MVA em obras de subestações, aproximadamente 500 km de linha e um investimento estimado aí de R$1 bilhão. Para o segundo leilão de 2021, nós já temos material produzido para licitação de 3.000 MVA, 900 km de linha, com investimento de 1,3 bilhões também estimado para dezembro. Lembrando que nós temos ainda um estoque de mais 4 bilhões de investimento, que estamos aí reavaliando continuamente para verificar se é pertinente colocar em algumas dessas licitações esses lotes que fazem parte das obras que estavam previstas para licitação nesse ano de 2020, ok? E também recebemos, na semana passada, novos estudos da empresa de pesquisa energética, que podem vir a viabilizar no leilão de dezembro de 2021, investimentos aí da ordem de 7 bilhões de reais e 3.000 quilômetros de linha em 500 kV. Esses estudos agora estão em avaliação aqui pelo departamento e, se forem aprovados pelo Ministério, poderão ingressar aí no leilão de 2021, de dezembro de 2021. Então, sinalizando aí mais oportunidades aí no setor de transmissão de energia elétrica. Com relação ao setor elétrico, em específico de transmissão, o que é importante sempre mencionar? A remuneração ela é baseada na disponibilidade dos equipamentos para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O contrato reza um compromisso de construção, operação e manutenção dessas instalações ao longo do período. O planejamento ele é centralizado e determinativo. Ele é centralizado no poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, com apoio e subsídios de estudos desenvolvidos pela empresa de pesquisa energética, com base em diretrizes aqui específicas do próprio Ministério e da Secretaria de Planejamento. E os pilares, né? Os pilares nossos são governança, garantia de recebíveis, previsibilidade, segurança contratual, legal e regulatória e sustentabilidade. O que é importante mencionar é que nesses projetos de transmissão, aqueles que são considerados nas avaliações preliminares ambientais como empreendimentos que têm maior sensibilidade, nós antecipamos as discussões com os órgãos ambientais, junto com a empresa de pesquisa energética, e eventualmente com outros intervenientes ao processo de licenciamento, em que a gente identifique que o empreendimento possa ocasionar maior impacto. Essa medida é no intuito de antecipar questões do licenciamento e dar um tratamento mais adequado já na etapa de planejamento e, eventualmente, sinalizar sobre custos para que a agência faça suas ponderações ao estabelecer a receita anual permitida máxima, teto, né, para a licitação. E, eventualmente, dar um tratamento na matriz de riscos contratual do projeto. Mas estão todos muito bem-vindos a investir no país, as perspectivas são boas e fortes, e agradeço a atenção. Muito obrigado, Thiago Prado, pela apresentação do planejamento estratégico dos leilões de energia do Ministério das Minas e Energia. Continuando agora, eu convido o senhor Romário Batista para participar do nosso painel. Romário Batista 为我们进行下一个介绍。 Okay. Bom dia a todos. Serei breve nas formalidades. Saudando o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, parabenizando a Apex e a ANEEL pela iniciativa deste evento internacional, nas pessoas do presidente Sérgio Segovia e do apresentador, moderador Roberto Scotto, assim como do diretor-geral da ANEEL, André Peptoni, em nome dos quais cumprimento os demais palestrantes e a todos os representantes de embaixadas, investidores, operadores, financiadores,
analistas de mercado, nacionais e estrangeiros, que prestigiam esse encontro virtual. Em nome da secretária especial do PPI, Marta Seiler, agradecemos o honroso convite para participar dessa agenda sobre o leilão de transmissão de 2020 e as oportunidades de negócios e investimentos do setor de energia brasileiro. Aproveito aqui para render aqui as minhas homenagens aos servidores públicos do Brasil, né, que hoje comemoram o seu dia. Quanto ao tema que nos toca abordar, é o papel do PPI no fomento aos investimentos do setor elétrico, faremos breves considerações e recorrências a alguns cases relativos às estruturas e o funcionamento do PPI, aos seus grandes números, a carteira atual de projetos, com destaque para os do setor elétrico, os quais, juntamente com os dos setores de óleo e gás e mineração, são propostos pelo Ministério de Minas e Energia para enquadramento do PPI. Faremos considerações em relação às suas entregas nesses 4 anos do Programa de Parcerias de Investimentos, as iniciativas e articulações no apoio e suporte ao MME e às entidades vinculadas para destravamento de obstáculos à implementação de projetos, assim como para aperfeiçoamentos regulatórios no diálogo com o mercado, que ampliem a atratividade dos ativos, com consequente fomento aos investimentos do setor. Faremos também considerações em relação às ações de comunicação e divulgação dos projetos, em reforço e complementação às do MME e das entidades vinculadas, com destaque para o leilão de transmissão de 2020. Pode passar. Programa de parcerias de investimentos, criado no âmbito da Presidência da República, possui um conselho integrado por 7 ministros, que são do Ministro da Economia, de Minas e Energia, da Casa Civil, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Secretaria do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo, e 3 presidentes de bancos públicos, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além de uma secretaria executiva. O presidente da República participa das reuniões do Conselho do PPI, que é presidido pelo ministro Paulo Guedes, e tem a secretária especial Marta Seiler como secretária executiva. As propostas de enquadramento de novos projetos no PPI são apresentadas pelos ministérios setoriais, aprovadas mediante resoluções do Conselho e, posteriormente, submetidas ao presidente da República para expedição de decreto de qualificação. Em 2020, foram realizadas 2 reuniões do Conselho do PPI, em fevereiro, uma reunião ainda presencial, antes das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia, e em junho, que foi uma reunião predominantemente virtual. A próxima reunião do Conselho do PPI está prevista para o início de dezembro. Pode passar. O PPI funciona como um hub, pois é um locus que concentra projetos de infraestrutura propostos, repito, pelos ministérios setoriais, com o apoio das agências reguladoras. É um hub com características de one-stop show, e para o qual convergem e passam a se informar e interagir com a estrutura altamente especializada do PPI, os diversos atores interessados nas oportunidades de investimento em concessões, parcerias público-privadas ou privatizações de ativos, inclusive na estruturação de projetos subnacionais. São investidores, associações, como mostrado aí
na figura, investidores, associações setoriais, agentes financeiros, organizações multilaterais, concessionárias, embaixadas, estados e municípios. Por se tratar de um fluxo de projetos, as atividades no âmbito do PPI requerem articulações ou dependem de aprovação de processos junto a órgãos de licenciamento ou de controle, ou ainda de medidas legislativas. O PPI tem a capacidade e a expertise de fazer pontes para dentro e fora da estrutura governamental, agregando eficiência e valor aos processos, conforme os atributos destacados no quadrinho verde. Conforme detalhado nesse slide, a qualificação de projeto no PPI confere a ele o caráter de empreendimento de interesse estratégico e prioridade nacional, garante apoio nos processos de licenciamento ambiental e desapropriação por parte da secretaria específica da SEPPI, com equipe multidisciplinar. Oferece suporte aos ministérios e agências reguladoras na estruturação e modelagem das licitações, preservando as competências políticas e regulatórias desses órgãos. A qualificação também se beneficia dos diálogos com o mercado, mediante market sounds, roadshows, reuniões one-on-one, realizados conjuntamente, a Secretaria do PPI e atores setoriais envolvidos. Essas fotos ilustram alguns dos eventos realizados nessa parceria, Ministério, ANEEL, Apex e SPPI. São bastante eloquentes os números do PPI em 4 anos. Dos 341 projetos qualificados, 185 foram entregues, fazendo investimentos estimados em 142,5 bilhões de dólares americanos, ou 712 bilhões de reais, e a internalização de 28,4 bilhões de dólares americanos, que corresponde a 142 bilhões de reais, em bônus para a União. Isso, por si só, comprova que o PPI é o maior programa de desenvolvimento de infraestrutura do mundo em volume e diversidade de investimentos. O atual portfólio do PPI contempla 154 projetos e 13 políticas, distribuídos nos diversos setores de infraestrutura econômica e social, transportes, nos seus diversos modais, óleo e gás, desenvolvimento regional, mineração, energia elétrica, entre outros. No setor elétrico, está destacado aí nesse quadrinho rodeado por azul, destacam-se o leilão de transmissão de 2020, que é a principal atração desse evento, a desestatização da Eletrobras, maior geradora e transmissora do país, que aguarda a aprovação do projeto de lei 5.877/2019, ora em tramitação no Congresso Nacional. A linha de transmissão Manaus-Boa Vista permitirá a conexão do estado de Roraima, que é o único da federação atendido por sistema isolado, e com elevados custos de geração a diesel e baixíssima confiabilidade, a sua conexão ao Sistema Interligado Nacional, cujos trabalhos de tradução do componente indígena foram recentemente retomados e constituem a fase final da consulta aos indígenas, prevendo-se a emissão da licença de instalação no primeiro trimestre de 2021. O ministro Bento Albuquerque e o diretor... Pode passar. O ministro Bento Albuquerque e o diretor André Peptoni já destacaram os grandes números do leilão de transmissão de 2020. Quanto a esse projeto,
registramos com muita satisfação que se trata do maior leilão da carteira do PPI em 2020, em volume de investimentos, a partir da cuidadosa reestruturação do seu objeto e de seus parâmetros técnicos e econômicos, calcada em robustos estudos desenvolvidos pelo MME, EPE, ONS e ANEEL. Consideramos extremamente acertada a decisão do Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria número 134, de 30 de abril de 2020, de suspender a realização dos leilões de transmissão previstos para 2020, logo após o início das medidas de isolamento social. Em relação aos leilões de geração... Volte, por favor. Em relação aos leilões de geração de energia nova e existente, foram postergados também por prazo indeterminado pelo Ministério de Minas e Energia, em face da significativa redução da demanda causada pelas medidas de enfrentamento da pandemia, não havendo prazo hábil para sua realização em 2020. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Passo rapidamente esse slide do pipeline de projetos subnacionais. Faltando? De projetos, estados e municípios, registrando apenas que se trata de novas fronteiras de investimento em infraestrutura no Brasil, com enorme potencial de investimentos, especialmente no setor de saneamento básico, abastecimento de água, esgoto, drenagem, recuperação energética, resíduos sólidos e no setor de iluminação pública. Pode passar. Passamos agora à parte específica do apoio e fomento aos investimentos do setor elétrico. Pode passar. Este quadro sumariza todos os leilões de concessões e privatizações realizados pelo setor elétrico, sendo os 5 de transmissão e os 3 de geração operacionalizados pela ANEEL, em observância a diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e os 2 de privatização de 7 distribuidoras, então controladas pela Eletrobras, foram promovidos pelo BNDES, segundo orientações do MME e apoio da ANEEL. Observa-se que os projetos do setor elétrico, por proposição do MME, são de primeira hora na carteira do PPI, entre todas as áreas de infraestrutura, a partir da exitosa privatização da CELG em novembro de 2011. A pujança, a maturidade e a estabilidade regulatória desse setor respondem pelos extraordinários resultados alcançados dos leilões de concessões e privatizações realizados no período 2016-2019. Pode passar. Aqui, esse slide mostra que, desde a primeira resolução do CPPI, os leilões de transmissão e geração do setor elétrico são dispensados da observância de recomendações da resolução CPPI 1/2016, pelas razões indicadas em seu artigo 2º. Vamos. Aqui é um detalhamento dessas entregas, pode passar. Na sequência, a partir desse slide, pode passar. A partir desse slide, e nos 5 seguintes, apresentamos 2 cases nos quais a relevante atuação e coordenação da SPPI no exercício de competências em conjunto com os ministérios setoriais e as agências reguladoras envolvidas, contribuíram para a êxito do leilão de concessões de usinas hidrelétricas e para a edição da portaria da Receita Federal 473, que regulamentou o alfandegamento de instalações flutuantes. Por limitação de tempo, passamos para o tema seguinte, apoio ao licenciamento ambiental. Vamos passar direto. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, apresentamos aqui alguns prints de comunicação sobre o leilão de transmissão de 2020 nos nossos diversos veículos, né? Site, Twitter, Instagram e LinkedIn. Pode passar? Pode passar? Pode passar?
Como mensagem final, fazemos coro com as avaliações e percepções das renomadas agências de classificação de risco, Standard & Poor's e Moody, como já ressaltado pelo diretor André Pepitone, que são retratadas nos trechos do relatório e matéria a seguir. Marco regulatório transparente e previsível, proporciona estabilidade ao setor elétrico brasileiro, especialmente nas áreas de transmissão e distribuição. Parabéns à governança do setor elétrico e às boas práticas de suas instituições. # vai ter leilão altamente competitivo na retomada da economia brasileira. Muito obrigado, ficamos à disposição. Muito obrigado, Romário Batista, por nos apresentar o importante papel que a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos tem no setor elétrico brasileiro. Para fechar o nosso painel, eu gostaria agora de convidar o senhor André Patrus, da ANEEL. Bom dia ou boa noite para todos. Eu gostaria, antes de iniciar a minha apresentação propriamente dita, de informar que é um prazer participar deste evento, uma grande quantidade de executivos relevantes participando deste evento, isso é muito importante para o nosso setor. Gostaria de cumprimentar ao ministro Bento Albuquerque, ao presidente da Apex, Sérgio Segovia, e ao meu diretor-geral, André Pepitone, e agradecer especialmente à Apex na organização deste relevante evento. Gostaria de homenagear os painelistas que me antecederam, o Dr. Tiago Prado, do MME, que facilitou bastante o meu trabalho, e ao Dr. Romário, do PPI. E também deixar um abraço para o Roberto, que vem conduzindo o evento e irá falar na sequência. Muito bem, o objetivo da minha apresentação é apresentar alguns aspectos econômicos e regulatórios que justificam o interesse dos senhores em investir no setor elétrico brasileiro, em especial no segmento de transmissão de energia elétrica, e usando como exemplo o próximo leilão, o leilão número 1 de 2020. Muito bem. Bom, então, como o título já indicava, a ideia é falar um pouco sobre os aspectos econômicos, da regulação econômica do segmento de transmissão, na sequência um pouco sobre a performance da ANEEL em aplicar essas regras e algumas oportunidades aí a indicar as regras de participação no leilão de dezembro, que são as regras de participação usualmente adotadas pela ANEEL para todos os leilões do segmento de transmissão. Como o Tiago já mostrou, existe um cronograma do Ministério e essas regras são aplicadas de forma reiterada e consistente nos diversos leilões. Bom, primeiro ponto importante de deixar assentado, para que os senhores conheçam a respeito do modelo de negócios do segmento de transmissão no Brasil, é informar que o segmento de transmissão é um segmento que trabalha com a disponibilidade dos ativos. Uma vez que os ativos estão construídos e em operação comercial, há uma garantia do recebimento da receita, porque independe da capacidade da energia que efetivamente flui na linha de transmissão. Basta que a linha de transmissão esteja disponível e operando para que a transmissora tenha direito ao recebimento da receita. Portanto, a energia que efetivamente flui não é relevante no modelo de negócios da transmissão. A ANEEL entende que o segmento de transmissão é um monopólio natural que necessita, portanto, de regulação. Portanto, o leilão visa fazer uma emulação da competição no segmento através de uma competição pelo direito de prestar o serviço por 30 anos. Como já foi sinalizado pelo Dr. Tiago, o modelo econômico é um modelo de receita-teto pela disponibilidade dos ativos e do serviço de transmissão. No leilão, a ANEEL calcula uma receita-teto máxima e vence o leilão aquele que ofertar
a menor receita-teto anual pela prestação dos serviços. A ANEEL, ao longo desses 30 anos de relacionamento com a transmissora, vai procurar, sim, induzir eficiência na operação, na manutenção e nos investimentos adicionais que podem ser necessários ao longo do período contratual. E eu gostaria de destacar um baixíssimo risco de inadimplência no segmento de transmissão no Brasil. Por quê? Porque a receita das transmissoras não é paga por um único contratante, mas, ao contrário, é paga por todos os usuários da rede de transmissão do Brasil, independentemente desse usuário estar conectado diretamente à sua infraestrutura ou a de outras transmissoras. Todos os usuários são faturados, todos os usuários têm que pagar pelo uso da rede de transmissão, e todos os usuários são todas as distribuidoras de energia elétrica e todos os grandes consumidores conectados na rede de transmissão nacional. Ao longo do tempo, a ANEEL vem aprendendo, a ANEEL realiza leilões de transmissão desde 1999. E, nesse intervalo, a ANEEL vem aprendendo e melhorando, otimizando os seus contratos e os leilões de transmissão. Aqui eu fiz 2 recortes para mostrar que, a partir de 2016, a agência melhorou substancialmente as condições econômicas do negócio de transmissão, melhorando a remuneração estimada média, né, dos contratos, que nesse período de 2016 a 2019 esteve na ordem de 7,84% de remuneração para o serviço. A relação receita anual e investimento é bastante favorável à realização dos negócios, e eu gostaria de destacar os seguintes aspectos. Nos leilões, a partir de 2016, o período de construção autorizado pela agência para a construção da infraestrutura de transmissão foi substancialmente aumentado, tornando esses prazos, eu diria, mais realistas, de acordo com as condições efetivas que a gente tem observado. E agora, o prazo é entre 36 e 60 meses para a construção das linhas e das subestações licitadas. É importante destacar que, nos contratos de transmissão, há um incentivo regulatório claro, bem definido, para a antecipação da entrada em operação comercial. Então, vamos supor, o prazo para uma construção de um lote é de 60 meses, mas o contrato já estabelece que, caso se entregue esta infraestrutura num prazo menor, e o contrato fixa qual é o prazo menor admissível, por exemplo, em vez de 60 meses, entregar em 48 meses, há uma autorização para o início da percepção da receita no momento da entrega da infraestrutura para a operação comercial. O contrato também estabelece uma cláusula com a matriz de risco do negócio, dividindo os riscos entre o poder concedente e o concessionário, de forma que fiquem claros quais são as atribuições de um e os riscos envolvidos de um e de outro. Também o contrato disciplina a aplicação daquelas cláusulas que sempre causam algum debate, né? Cláusulas de força maior ou de atos do príncipe, né? Portanto, o contrato deixa isso bastante claro, como que será feito isso. E também estabelece a possibilidade do poder concedente chamar a Agência Ambiental Federal para viabilizar a autorização ambiental necessária para a construção dos empreendimentos. Portanto, essa possibilidade está disciplinada no contrato, e isso tem garantido bastante sucesso e interesse, sucesso nos leilões e interesse dos investidores. Prova disso é que aqui a gente tem um gráfico, me perdoe porque, conquanto o slide esteja em inglês, o gráfico está em português, mas o fato é que fica bastante intuitivo aqui o que ele pretende mostrar. Os leilões a partir de 2015, e quando em 2016 houve aquelas mudanças nas condições econômicas do negócio, é perceptível o aumento do interesse dos investidores nos leilões de transmissão,
pelo número de participantes. A linha azul mostra os proponentes que se tornaram aptos a participar por lote, e a linha verde, a média de ofertantes por lote. Portanto, há aí um nítido incremento na competitividade e um aumento também nos deságios oferecidos, haja vista os incentivos regulatórios que foram introduzidos no contrato de concessão e a clareza com que a matriz de risco do negócio foi estabelecida. Tudo isso gerando, portanto, gostaria de frisar, maior competitividade no leilão. Gostaria de destacar que a ANEEL elaborou recentemente os painéis com os resultados dos leilões de transmissão e de geração de energia elétrica. E nesses links que estão disponíveis no slide, e serão depois, o slide será disponibilizado para os senhores, vocês poderão encontrar os resultados, esses painéis de resultados dos leilões de transmissão, com informações sobre cada um dos leilões realizados pela ANEEL desde 1999, informações tais como a quantidade de lotes licitadas, o número de quilômetros de linhas e de subestações licitadas, a capacidade de transformação licitada, qual foi a receita anual teto fixada para cada lote, para cada leilão, e qual foi a receita anual vencedora daquele leilão naquele lote. Portanto, é possível ver a evolução de todo o histórico de leilões realizados pela agência, pela ANEEL, e, com isso, conhecer com mais profundidade o mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil. Bom, a gente entende que um outro fator importante para garantir a competitividade tem sido a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica neste quesito. A confiança dos investidores na qualidade e na estabilidade do marco regulatório decorre exatamente da atuação segura da ANEEL como guardiã das regras e dos contratos setoriais. E a ANEEL procura fazer isso com excelência, porque entende que o sucesso do segmento de transmissão e de geração, o sucesso do setor de energia elétrica, depende desta atuação firme e estável da agência reguladora. E essa atuação foi recentemente reconhecida por duas agências globais de classificação de risco, como já destacou os painelistas que me antecederam, o Romário e o Tiago. A Standard & Poor's e a Moody's avaliaram a qualidade do trabalho desenvolvido pela ANEEL na preservação do marco regulatório, ou seja, no respeito e na adequação, e na adequada aplicação das leis e dos contratos setoriais, e informaram que o setor elétrico brasileiro permite aos investidores um retorno razoável e seguro sobre os investimentos realizados. Bom, vamos então agora falar um pouco a respeito do próximo leilão. As diretrizes básicas e mais relevantes já foram apresentadas, mas eu gostaria de frisar alguns aspectos. Serão licitados no leilão de dezembro de 2020, de 17 de dezembro de 2020, 25 linhas de transmissão, totalizando 1.950 quilômetros de linhas, 12 subestações com uma capacidade de transformação superior a 6.400 MVAs, com prazos de construção desses ativos que variam, são 11 lotes, portanto, os prazos de construção de cada lote variam entre 42 e 60 meses, alguns com vários deles com a possibilidade de antecipação da entrega. Quem é o vencedor do leilão? O vencedor do leilão, como foi já sinalizado, é aquele participante que oferecer a menor receita anual para prestar os serviços, para realizar o investimento, construir a infraestrutura e operá-la pelo prazo de 30 anos. Aquele que oferecer a menor receita anual vence o certame. Podem participar, como já foi apontado, empresas nacionais e estrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio, e também podem participar fundos de investimentos em participações e entidades de previdência complementar. É importante destacar que há a necessidade
de constituir uma empresa sob as leis brasileiras, com o propósito específico de explorar o serviço de transmissão de energia elétrica, para assim receber a concessão. Destaco ainda a necessidade de realizar um aporte de garantia de proposta, bid bond, de 1% do valor estimado para o investimento. Esses valores estão todos claramente descritos no edital do leilão. E também, caso seja bem-sucedido a participação no leilão, caso vença-se o leilão, o vencedor tem que apresentar uma garantia de performance, uma garantia de fiel cumprimento, no valor de 5% do investimento. Garantia essa que, uma vez entregue a infraestrutura para operação comercial, é devolvida ao licitante, que já será, então, uma concessionária de transmissão no Brasil, e, portanto, essa garantia de performance não precisa vigorar pelo prazo de 30 anos, mas, usualmente, pelo prazo de 60 meses, prazo para a conclusão das obras. Lembrando que se a obra e se a infraestrutura entrar em operação comercial antes deste prazo, uma vez atestada essa condição, a garantia de performance é imediatamente devolvida à transmissora, né, ao responsável pela infraestrutura. É isso que eu gostaria de apresentar, estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e gostaria de dizer que o Brasil está aguardando ansioso investimentos no nosso setor de transmissão de energia. Muito obrigado. Muito obrigado, André Patrus, por apresentar o papel relevante que a ANEEL tem como agência reguladora no setor elétrico brasileiro. Foram excelentes as explanações de nossos palestrantes, que trouxeram informações relevantes sobre o setor elétrico, o leilão de transmissão 2020 e as inúmeras oportunidades de investimentos. Muito obrigado. Agora vou apresentar uma visão geral do que a Apex Brasil pode fazer para facilitar seus negócios, desde a sua decisão de investir no Brasil até o início e o desenvolvimento das operações de sua empresa aqui no país. Mas antes disso, eu gostaria de responder a pergunta mais importante para todo investidor. Por que investir no Brasil? Em primeiro lugar, porque é um país continental, de 8.500 quilômetros quadrados, muito rico em recursos naturais. Possui solo fértil e água abundante para o agronegócio, muitos recursos energéticos, além da maior biodiversidade do planeta. O país possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, com mais de 80% do total vindo de fontes renováveis. O Brasil tem um grande e diversificado parque industrial. A indústria representa 20,9% do PIB, 70% das exportações de ativos e serviços e 72% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento. Apesar da pandemia, pelo 5º mês consecutivo, desde maio, o índice de confiança do empresário industrial do Brasil apresentou tendência de alta. Além de ser um grande mercado consumidor, com 210 milhões de habitantes, o Brasil também é uma plataforma de exportação para outros mercados. O setor financeiro é altamente sofisticado e permite acesso a múltiplas linhas de financiamento nos mercados interno e externo. A legislação nacional não discrimina os investimentos estrangeiros. Além disso, o governo federal está totalmente comprometido em tornar o ambiente regulatório ainda mais amigável aos negócios. O Brasil tem o maior portfólio de infraestrutura do mundo, com centenas de projetos nos quais você pode investir com segurança jurídica, transparência e previsibilidade.
Existem amplas oportunidades para investimento privado em energia, já que o governo planeja mais leilões 制造了 para 很多的一个投 2021. 机会，特 É 别是在台 importante destacar que o Brasil foi o 造，就是 sexto 说， maior destino global de investimentos estrangeiros em 2019. Além disso, de acordo com a consultoria americana A.T. Kearney, o Brasil está entre os 25 países mais confiáveis para investir. E segundo o Banco Central do Brasil, no primeiro semestre de 2020, o país recebeu um total de 25,3 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. A missão da Apex Brasil é promover as exportações brasileiras, atrair investimentos estrangeiros, apoiar empresas brasileiras para sua expansão internacional, fornecer inteligência de mercado, fornecer qualificação para exportação e promover o Brasil como parceiro global de negócios. A Apex possui sede em Brasília, 4 escritórios regionais no Brasil e 9 escritórios no exterior, além de trabalhar em intensa coordenação com 121 sessões de promoção comercial do Ministério das Relações Exteriores. Atualmente, a Apex apoia 14 mil empresas que realizam 30% das exportações brasileiras. Nos últimos 10 anos, a Apex apoiou mais de 1.300 empresas estrangeiras e fundos de investimento que investiram 26,6 bilhões de dólares no Brasil. A Apex é a principal porta de entrada para investidores estrangeiros. Ela é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e trabalha em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Programa de Parcerias de Investimentos para promover e facilitar investimentos no setor de energia. Os investidores são apoiados no estabelecimento ou na ampliação de suas operações no Brasil. Eles também têm nosso apoio para fazer parcerias com empresas brasileiras e para encontrar fornecedores. Facilitamos aos investidores para aportar capital no Brasil através de fundos e empresas, e eles podem contar com a inteligência de mercado personalizada da Apex para apoiar suas decisões estratégicas. A Apex também apoia fundos de investimentos estrangeiros que buscam oportunidades de venture capital e private equity no Brasil, facilitando o contato com fundos, empresas e startups brasileiras. A Apex apoia os investidores na identificação de locais adequados para suas instalações, além de fornecer informações gerais sobre custos, ambiente de negócios e disponibilidade de mão de obra. Usando nossa extensa rede de relacionamentos, a Apex Brasil também faz a conexão entre investidores estrangeiros e autoridades regulatórias locais. Organizamos reuniões one-on-one entre investidores e stakeholders locais, públicos e privados, além de organizar rodadas de investimentos no Brasil e no exterior. Organizamos também seminários de negócios, como os que aconteceram na China em 2019 e na Índia e nos Estados Unidos em 2020. Desde o início desta pandemia, a Apex possui um website de apoio a empresas brasileiras e investidores estrangeiros, compartilhando informações atualizadas e qualificadas sobre as medidas implementadas pelo governo federal para superar esta crise econômica global.
Os investidores também encontram muitas informações no nosso perfil Investe em Brasil no LinkedIn e também em nosso novo portal de investimentos investeembrasil.com.br. Você pode baixar o Guia de Investimentos para o Brasil com informações relevantes e detalhadas que facilitarão a realização de seus negócios no Brasil. Para concluir, gostaria de destacar que o setor elétrico brasileiro vem se mostrando bastante forte durante esta crise econômica global. E investir em energia é seguro apesar da crise. Gostaria também de ressaltar que os investidores estrangeiros têm mostrado confiança na economia brasileira no longo prazo, porque o Brasil é um país resiliente que já superou outras crises econômicas e terá sucesso novamente. Por fim, reafirmo que a Apex Brasil está pronta para apoiar todas as empresas estrangeiras interessadas em investir no Brasil, um país de milhões de pessoas e oportunidades. Se você estiver interessado em mais informações, podemos agendar reuniões bilaterais e, para isso, envie seu pedido para o e-mail ibi@apexbrasil.com.br. A equipe de investimentos da Apex Brasil terá o prazer de apoiá-lo. Agora, para a última parte do nosso evento, nós selecionamos 2 perguntas dos participantes que serão endereçadas aos nossos palestrantes. A primeira delas, para o Ministério das Minas e Energia, é a seguinte: quais são as perspectivas de desenvolvimento do mercado livre nos próximos anos no Brasil e como serão equilibrados os leilões e contratos de compra de energia privados no setor elétrico? Bom, as perspectivas para o mercado livre são grandes, é positiva, e no âmbito do grupo de trabalho de modernização dentro do Ministério de Minas e Energia, estão sendo avaliadas as várias possibilidades para que a gente possa dar um tratamento equânime tanto para o ambiente livre quanto para o ambiente regulado, inclusive com as questões relativas à contratação de potência e lastro energia. Esse é o nosso posicionamento. Muito obrigado, Tiago. E a nossa segunda pergunta é endereçada à Secretaria do PPI, se existe fast track para o licenciamento ambiental de projetos de energia por meio da PPI. Muito obrigado pela pergunta. Não existe fast track para licenciamento ambiental. Os projetos da carteira do PPI, como eu ressaltei, eles contam, né, com o apoio de uma secretaria específica, né, comandado pela competentíssima secretária Rose Hoffmann, e que dá todo o apoio ao licenciamento ambiental com a participação, né, dos protagonistas, né, que são os ministérios e as agências reguladoras, né? Então, o trabalho de ponte feito, né, pelo PPI observa todas as normas e regulamentos, né, da legislação brasileira, né, em matéria de meio ambiente, né, e por isso, né, os projetos, né, da carteira do PPI primam, né,
pela segurança, né, jurídica, né, pela qualidade dos projetos, né, porque a observância, né, de todos os requisitos é um requisito absolutamente fundamental, né? Eu queria apenas esclarecer que, quando eu fiz referência, né, às prerrogativas, né, que os projetos desfrutam no âmbito do BPI, de serem tratados como empreendimentos de caráter estratégico e interesse nacional, né, isso significa, né, que, perante todos os órgãos públicos, né, seja de licenciamento, seja de controle, né, então, esses processos têm a devida prioridade, né, por parte de todas essas autoridades, né, mas sem nenhuma flexibilização em relação, né, aos requisitos da legislação ambiental. Muito obrigado, Romário Batista, por seus esclarecimentos. Eu informo que aquelas perguntas que não tenham sido respondidas aqui ao vivo, elas poderão ser respondidas por e-mail. Então, enviem suas dúvidas para o e-mail ibi@apexbrasil.com.br. Eu quero agradecer a todos os nossos palestrantes. Sem dúvida nenhuma, o leilão de transmissão de 2020 representa uma grande oportunidade para os investidores e nós podemos constatar, por tudo que foi abordado neste evento, que além de um ambiente atraente para os investidores, o potencial do setor elétrico brasileiro é enorme. Não deixem de acessar nosso perfil no LinkedIn, Investe em Brasil, e o nosso website investembrasil.com.br. Em breve, vocês poderão ver a nossa programação para o próximo ano, com uma série de grandes eventos como este. Invista com confiança e segurança. Invista com a Apex Brasil. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.